assisti com uma certa mórbida curiosidade os vídeos do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, em que ele diz que foi um fracasso a conversa de Marco Rubio com o secretário de Estado, com o secretário de Estado Marco Rubio, com o nosso chanceler Mauro Vieira. Eduardo Bolsonaro diz que conversaram e o Brasil não ganhou nada, portanto, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Durante quanto tempo vocês acham que Eduardo Bolsonaro vai conseguir seguir enganando alguém que a coisa desandou por completo pelo lado deles? Ou ele já não está enganando ninguém? Talvez ele esteja se enganando, né? A gente não sabe, cada um tem a sua dinâmica própria, não sei se ele é terapeutizado, como é que funciona ali, desconfio que não seja, não é mesmo? Mas uma coisa que eu não vi os vídeos do Eduardo, mas eu vi um vídeo da Maria Cristina Fernandes na Globo News ontem. Esse é um vídeo que circulou bastante, né? O corte dele. Relatando que o Eduardo e o seu parça, Paulo Figueiredo, foram à Casa Branca tentar... Eles foram ao Departamento de Estado. Isso. Tentar exercer ainda alguma influência, tentar, enfim, convencer ali a equipe do governo Trump a não exibir tamanha química, talvez, a disfarçar um pouco, a endurecer o discurso, a voltar a endurecer, né? E sem sucesso, aparentemente foi nas palavras da Maria Cristina, que fez a apuração e a análise, foi uma visita meio no corre, meio fugidia, ela usou esse termo, né? Então, eu não acho que eles não tenham tido influência antes, eu não acho que eles estivessem... mentindo que eles tinham influência, eu não sei, mas pelo menos muito acesso. Eu acho que esse acesso existiu, foi construído não de ontem para hoje, é um acesso que o Eduardo Bolsonaro trabalha desde 2018, 2017 para construir. E existe essa comunidade maga que exerce influência dentro do governo. Acontece que Trump é mais do que o movimento MAGA. Trump é o próprio movimento. E o Casarões falou um pouco disso ontem com a gente, eu acho interessante resgatar. O Casarões ontem esteve conosco e falou muito nessa linha, pensando em Venezuela, mas ela se aplica a todas as frentes em que o Trump trabalha. O principal interesse de Trump é Trump. E toda vez que ele vê uma oportunidade de faturar alguma coisa para si próprio, e como ele é presidente dos Estados Unidos, acaba também, né, transbordando para o que ele entende como benéfico para a sua gestão, ele vai se movimentar nessa fileira, e não na fileira de quem está tentando convencê-lo a fazer qualquer outra coisa. Então, eu acho que Trump percebeu que talvez fosse mais producente para o seu próprio discurso e para a sua própria empreitada mudar a chave da negociação com o Brasil. Isso não quer dizer que ele afrouxou, não, ele mudou a chave, ele tirou o Bolsonaro do discurso. Bolsonaro não é mais parte da negociação. Quer dizer que ele vai ceder 100%, que o Lula ganhou 100%? Não, as coisas ainda estão se desenrolando. Na chave Bolsonaro, sim, saiu da pauta, me parece isso. Flávia, só antes do Magno, só deixa eu sublinhar uma coisa aí, que eu acho que é um dos pontos-chave, pelo menos a mim pareceu um dos pontos-chave que a Maria Cristina, nossa colega colunista de política do Valor, nessas coisas que ela falou ontem na Globo News, me parece que a frase-chave ali era o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro tiveram no Departamento de Estado, conversaram com alguém, não foi com o Rubio, foi com alguém, e esse alguém se virou e falou: eu sinto muito, mas no momento estamos muito preocupados com a China e não podemos deixar que o Brasil se aproxime da China em detrimento dos Estados Unidos. Magno, por favor. Tem um ponto muito interessante que a Flávia traz, que é o Trump ser o próprio movimento MAGA, que faz com que o custo para o Trump mudar de posição seja zero.
O Trump pode defender uma coisa hoje e o movimento está com ele. Ele pode defender outra coisa amanhã e o movimento continuará estando com ele. Então, dá a ele um espaço de ação que é muito interessante e é muito amplo. E poucos políticos têm essa capacidade de defender uma coisa no outro dia e no outro dia defender uma coisa completamente diferente e perder muito pouco. Essa possibilidade de transitar por diferentes visões, por acaso foi uma coisa que a gente viu em relação ao Trump e o Lula, por exemplo, dá ao Trump uma capacidade de negociação ou de perseguir o próprio interesse, como a Flávia trouxe, que é difícil de ser replicada em outros contextos políticos. Uma flexibilidade que o Eduardo Bolsonaro não tem. O Eduardo Bolsonaro colocou todas as suas fichas no endurecimento da relação dos Estados Unidos com o Brasil e na aposta profunda de que os Estados Unidos colocaria a relação não só diplomático-política, mas comercial com o Brasil em xeque em favor do pai do Eduardo Bolsonaro. O que não me parece vai acontecer e, bem, seria absolutamente incompreensível se acontecesse. O que resulta disso tudo? Resulta Eduardo Bolsonaro, como se diz, de brocha na mão. Tem muito pouco espaço para agir, porque apostou muito alto nessa estratégia, inclusive defendendo punições ao Brasil e aos brasileiros. Olha a distância que ele topou percorrer em favor dessa ideia de anistia. Ele topou se colocar contra o Brasil, uma punição contra os brasileiros, ameaçou de punições ainda mais duras, se valendo do acesso que supostamente tem ao governo dos Estados Unidos, acesso que a gente nunca soube quão longe iria. Não me parece ser um acesso direto ao Trump, pelas mensagens que a gente viu naqueles vazamentos, não me parece ser um acesso direto ao Trump, não me parece ser um acesso mesmo ao Marco Rubio, me parece ser um acesso ao terceiro escalão. E é um terceiro escalão que pode dizer a ele, desculpa, chegamos, fomos até onde deu, agora nós vamos percorrer um caminho. E o caminho que parece que aconteceu, seja por estratégia de Donald Trump para se proteger, seja por estratégia dos Estados Unidos para proteger a relação com o Brasil e evitar que o Brasil se aproxime da China, seja por estratégia do Itamaraty, o fato é que nós vimos a questão da política e a questão das relações comerciais sendo separadas. E a política, nesse momento, parece ter ficado escanteada. Lula falou que não rolou uma química com Trump, mas rolou uma refinaria, uma indústria petroquímica com Trump, então a relação aparentemente foi muito boa. A política ficou escanteada, não se falou de Bolsonaro, e aí os dois contrapartes, Mauro Vieira e Marco Rubio, foram discutir as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, como deve ser e como deveria ser desde o início. E aí, naturalmente, o governo ganha, o governo vira a entidade que defende os brasileiros e os produtores brasileiros. O governo brasileiro, inclusive, já mudou o seu slogan de união e reconstrução para ao lado do povo brasileiro. E o Eduardo Bolsonaro vai ficar com a pecha. Eduardo Bolsonaro, o camisa 10 do presidente Lula, ficará com a pecha de ser o articulador que recuperou o terceiro mandato e a popularidade de Lula. É realmente incrível que isso tudo tenha acontecido. Um gol contra daqueles do zagueiro recuando a bola para o goleiro do meio de campo, que você nem entende por que ele teve essa ideia e a bola entrou no ângulo. É incrível. Magno, está acontecendo alguma coisa que você está voltando às metáforas futebolísticas e tal? O futebol está voltando a fazer parte da sua vida? Tem algo de diferente ocorrendo no mundo, por acaso? O Vasco da Gama ganhou 2 partidas seguidas e estamos na primeira parte da tabela. Segure essa realidade, Pedro. Eu vou te dizer uma coisa, eu que sou criado num mundo em que Roberto Dinamite era um dos sujeitos que eu mais odiava no mundo, eu estou feliz com a volta do Vasco. Eu estou feliz, eu não quero que ganhe muito mais do que isso não, mas estava demais, né? Estava demais.
Acho que 25 anos já é bom em termos de sofrimento. A gente já podia voltar a ganhar alguma coisa. Vamos ver, estamos na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Olha o que nós estamos comemorando nesse momento. A primeira parte da tabela nós estamos comemorando. Ganhar de vez em quando é bom. Mas também não quero ganhar muito, porque time que ganha muito, o torcedor fica muito exigente. E aí coloca uma pressão, uma agonia de ter que ganhar sempre. Eu gosto de preservar esse frescor da vitória. De vez em quando a gente ganha, a gente fica muito feliz e depois a gente volta tranquilamente ao normal, que é ali o 12º, 13º lugar. Já eu sou Flamengo mesmo. Então... É duro, né? Fica agoniado, tem que ganhar título o tempo todo, fica em segundo lugar, tem crise na Gávea. Não precisa ser o tempo todo, uns 2 ou 3 por ano tá bom. Horrível, horrível. Eu não queria estar na pele de vocês. Queria sim. A gente está guardando ali o 13º lugar para você, tá? Obrigado. O Corinthians está ali esquentando a cadeira do 13º. Exato. O Flamengo não disputa o mesmo campeonato que a gente. Então, eu não me preocupo com o Flamengo. O Flamengo não faz parte do meu dia a dia. Eu e Flávia, nós estamos disputando o mesmo campeonato. Já faz alguns anos. Enfim, sou uma corintiana, como todos os corintianos, completamente adoecida pelo Corinthians, porém, sabe, igual você cuida da saúde mental, eu cuido da minha saúde futebolística me afastando do Corinthians de vez em quando. Então, eu vi que a gente perdeu essa semana para o Santos, aí eu dou 2 semaninhas de higiene mental de Corinthians, aí eu volto. Aí você pergunta o que tem acontecido nessas últimas semanas? Isso, exatamente. Então, eu estou na fase de distanciamento. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.